Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejo que esta paz possa reinar no seu coração, na sua casa, na sua família, que o Espírito Santo possa nesta hora estar abençoando o seu coração, trazendo paz, trazendo segurança para a sua vida. Eu os convido, estarei lendo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 4, um texto bastante conhecido, que traz o título de A Tentação de Jesus. Queremos meditar junto com os irmãos nesta palavra. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo de número 11 e estaremos trazendo aqui para os nossos queridos irmãos uma meditação na preciosa palavra de Deus e desejando aí aos nossos queridos irmãos muita paz, muita graça, que o Espírito Santo esteja falando aos seus corações de modo especial. Aos nossos queridos irmãos que estão aí sintonizados, ligadinhos, Deus os abençoe em o nome precioso de Jesus Cristo. Aos nossos familiares lá em Flores de Goiás, Deus te abençoe no nome de Jesus. Os nossos queridos irmãos em todo o Brasil que estão aí compartilhando, Deus te abençoe em o nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus amados e queridos irmãos, eu quero falar nesta noite aqui sobre este conflito. O conflito entre Cristo e o diabo, Satanás. Nós sabemos que há uma intriga, há uma birra, um ódio de Satanás contra o povo de Deus e contra o próprio Deus, porque todos conhecem, a Bíblia diz que ele queria sentar no trono e queria ser igual a Deus. E Deus então o não permitiu, porque ele não dá sua glória a ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. Quero mandar aqui um abraço aos nossos queridos irmãos, pastor Márcio Machado, lá em Cabeceiras de Goiás, nosso querido irmão Junimar Normande, Alvorada do Norte, Marcos Barbosa. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Então, meus amados, aqui nós encontramos que ele sempre vai ser oposição ao bem. A Bíblia diz que todas as coisas boas vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo que é bom procede de Deus, enquanto tudo que é mal é de procedência maligna. Embora às vezes seja por uma pessoa instigado, possa ser por uma pessoa que às vezes pratica o mal,
mas a procedência do mal, ela é satânica, ela é diabólica, e toda vida o inimigo de nossas almas, Satanás, estará tentando ou usando os seus adeptos, os seus instrumentos para tentar impedir que o bem se propaga, com que o bem se prospere. Então, nós encontramos aqui uma situação de conflito, justamente em um período em que Jesus havia batizado. Se nós voltarmos à página aqui, nós encontramos que, tendo Jesus batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagine aí, meus queridos irmãos, o mestre fez o cumprimento da justiça de Deus ao passar pelo batismo, e foi batizado no Espírito Santo, ouviu a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era para ninguém tocar, ninguém o atacar, ninguém o perseguir, porque todos ali tinham a convicção que era o Filho de Deus, estava revestido do Espírito Santo, confirmado através da voz, cumpriu com a justiça de Deus, estava tudo para dar certo, tudo para funcionar muito bem e para ser muito bem recebido por toda a terra, por todas as pessoas. Mas, no entanto, neste período, ele então afasta do povão para ir ao deserto, e disse a palavra que ele foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí um grande conflito, dois combatentes, Jesus e o diabo. Um personagem espiritual, embora Jesus estava o verbo encarnado, mas ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, e o adversário não respeitou toda a unção, todo o revestimento, toda a confirmação da parte do Pai, ao ponto de todos ouvirem a voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era para que o adversário batesse em retirada com um respeito muito grande e jamais levantar alguma coisa para tentá-lo impedir da sua missão para a qual foi enviado o Senhor. Então, agora, o tempo em que aconteceu o conflito, justamente depois do batismo. Já me aconteceu de algumas pessoas chegarem dizendo: olha, pastor, eu vou me batizar para ver se diminui a tentação. A tentação está muita, então eu vou batizar para ver se acaba essa tentação. E a minha palavra sempre é essa: não vai diminuir a tentação. Jesus foi o momento mais tentado, foi logo depois do batismo. Então, meu irmão, o batismo não é para te evitar da tentação, é para cumprimento da palavra de Deus na sua vida, é para que você se torne membro efetivo do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então não vai diminuir a tentação. Claro, você estará, depois do batismo, sepultando o seu velho homem, nascendo-se uma nova criatura, você estará mais preparado para enfrentar os desafios, enfrentar as tentações. Aí, depois, quando foi? Depois da descida do Espírito Santo, depois da voz do céu, e antes dele iniciar o seu ministério, talvez a intenção fosse esta, de impedir que o seu ministério desencadeasse e que muitas vidas fossem alcançadas e fossem salvas antes que Jesus começasse aí o seu ministério público. Mas nós encontramos aqui que o adversário não teve sucesso. O propósito do conflito por parte de Satanás era trazer tentação, mas por parte de Deus é para provar que Jesus é o Filho de Deus, poderoso para vencer o adversário, para vencer Satanás com seus ardis. De um lado, era uma provação para derrotar Jesus, mas do outro lado, era uma provação para comprová-lo Deus, poderoso, que ninguém consegue derrotá-lo, ninguém consegue vencê-lo, porque ele é Senhor para a glória de Deus Pai.
Então, aqui nós encontramos o inimigo tentando derrotar, mas Deus estava com ele, e a Bíblia diz que o Espírito ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos, libertando os oprimidos e curando os enfermos, porque Deus era com ele. Então, cada tentação é uma provação. Agora eu quero dizer a você, meu querido irmão, que nem toda provação é uma tentação. Quem sabe você está enfrentando aí muitas dificuldades. E eu quero nesta palavra aqui dizer a nós brasileiros, aos queridos e amados irmãos, que nós estamos diante de desafios. Existe de um lado um povo lutando pelo bem comum da sociedade, para a propagação do Evangelho, da paz, anunciando salvação, anunciando coisas boas, mas por outro lado, há uma hoste infernal muito grande, lutando para que o Evangelho não expanda, para que o nome de Jesus não seja glorificado, para que as coisas deem tudo errado, para que a população viva sempre nas prisões, viva sempre no cativeiro, na miséria, na cegueira espiritual, e isso são ações diabólicas que às vezes a Bíblia chega a dizer que de forma sorrateira ele tenta introduzir heresias de perdição. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus que nos orienta, temos o Espírito Santo que não nos deixa enganado, que não nos deixa confundido. Portanto, o cenário do conflito, onde aconteceu? No deserto. A primeira tentação que aconteceu com o ser humano foi num jardim, foi num lugar bom. Isso nos dá uma lição, meu querido irmão, que às vezes você está na bonança, na fartura, você pode ser tentado neste momento. Às vezes você está numa situação de crise, o adversário vai tentar também. Ele só muda a estratégia, mas ele é o mesmo. Ele tentou Adão quando tinha tudo, e ele ainda diz que poderia melhorar. Adão estava no paraíso, tinha a visitação de Deus pela viração do dia, estava ali num lugar maravilhoso, mas o inimigo disse, não, ainda tem jeito de melhorar. Isso aí é fichinha diante do que você pode ser. E às vezes tem pessoas assim, que o adversário está querendo te enganar, te induzir, mostrando para você algo que para ele é coisa fabulosa, é coisa maravilhosa, coisa boa, quando na verdade é para te sucumbir, é para te amarrar, para você perder forças, como foi o caso de Sansão. Enganou, ludibriou, mostrou coisas bonitas que agradou seus olhos, mas infelizmente depois ele perdeu até o próprio olho, os seus olhos foi vazado e ele perdeu a sua visão, perdeu os seus olhos. Agora, a outra tentação aconteceu no deserto, com Jesus foi a tentação no deserto. E eu quero dizer com isso, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo, que não é o lugar onde você está que é propício à tentação. Não, o alvo do adversário não é o lugar, não é o cenário em que você está, mas sim é você. O alvo é você. O foco do adversário é você. É te derrotar, é te destruir, não importa o lugar onde você está, mas o adversário tenta te derrubar, te destruir. Então, não adianta você procurar correr de um lugar para o outro por causa de tentação, por causa de luta, por causa de problema, porque Adão foi tentado no paraíso, Jesus foi tentado no deserto. Adão, que estava no melhor lugar que um homem, uma mulher poderia estar, cedeu à tentação. Jesus estava no pior lugar que alguém poderia estar, no entanto, venceu a tentação. E nos mostra a palavra de Deus que quando Jesus estava ali, os anjos o serviam. E nós temos uma promessa da parte de Deus, dizendo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem
e os livra. Então, seja onde você estiver, você é poderoso para vencer o adversário. A determinação do conflito. Jesus foi conduzido pelo Espírito. A duração do conflito, 40 dias. Aqui, 39 dias aqui, ele aparentemente nesta passagem não mostra que ele foi tentado. Mas quando nós vamos para Marcos capítulo 1, versículo de número 13, nós encontramos que ele foi tentado os 40 dias. Os 40 dias ele foi tentado, porém os anjos estavam ali e o servia naquele lugar difícil. Eu não sei qual é a sua situação, se é 40 dias que você está enfrentando uma tentação ou uma aprovação. É necessário que nós tenhamos aí o discernimento de Deus para saber se nós estamos sendo tentados ou se nós estamos sendo provados. Mas de qualquer forma, ou uma ou a outra deve ser no final a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. E qual foi a tentação? Primeiro, foi tentado no apetite, quando Jesus teve fome. Quem sabe você também pode ser tentado no momento de crise a aceitar um suborno, a se corromper, a se vender, a enganar alguém para saciar, para resolver o problema da sua necessidade. A segunda tentação foi uma aventura. Foi uma aventura quando disse, olha, lança-te daqui para baixo, porque os anjos estão ordenados a te guardar em todos os teus caminhos, para não tropeçar em pedra alguma. Mas, no entanto, não foi vencido. Segunda tentação foi a ambição, que eu vejo para mim hoje um grande perigo para nós pastores, para nós obreiros. A ambição, a ganância pelas coisas materiais, a avareza, o olhar para as coisas deste mundo. E inclusive, meus queridos irmãos, tem muita gente cobrando ou pagando para adorar. Agora, quem pediu adoração em troca de riqueza foi o diabo. Ele disse, olha, eu te darei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Ao Senhor nós adoramos porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós o adoramos porque Ele é Senhor e toda a honra, toda a glória devem ser atribuída a Ele, tributada a Ele. Então, que nós não caiamos na tentação aqui por causa do apetite, nem por nenhuma aventura, nem tampouco por ambição, mas que nós mantenhamos firme a nossa posição da mesma forma que o nosso mestre manteve. Embora disse a palavra que tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome, mas não coma a oferta que o diabo te traz. Não alimente das ofertas que Satanás tem para oferecer, ainda que você tenha necessidade. Agora tem uma coisa, se ele te oferece e você rejeita, pode ter certeza que o Senhor vai enviar o seu anjo para suprir a sua necessidade. Agora, se você aceitar a oferta satânica, você vai perder a bênção de Deus, que já está a caminho para te encontrar, para te alcançar. Então, resista à tentação do apetite, da sua necessidade. Nesses dias de quarentena, quem sabe chega alguém trazendo alguma oferenda do adversário para você. Não se renda, não se venda por causa de nada deste mundo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Confia que Deus vai suprir a sua necessidade, que Deus vai cuidar de você. Não aceite, não se venda, meu querido irmão, minha irmã, não se venda para o adversário o seu valor, a sua fé, a sua convicção, o seu ministério. Não se venda por causa da prova, por causa da dificuldade, não. Fica firme, porque os anjos vão te servir. Deus vai mandar o anjo para cuidar da sua casa, para cuidar de você, e você será ricamente abençoado pelo Senhor nosso Deus.
O que fazemos durante os 39 dias é que determinará a nossa vitória no 40º dia. É durante este período todo que você está enfrentando, desde o primeiro dia, a sua postura, a sua posição, a sua renúncia, a sua abnegação, a sua convicção em Deus. No início da prova é que vai determinar a sua vitória no final dela. Se você começar certo, permanecer certo, no final vai dar tudo certo. Mas se você começar errado e continuar errado, no final vai dar tudo errado. Eu te convido então a você não fazer a coisa de acordo à vontade do inimigo. Não ceda nem um pouquinho para ele. Não ceda nem um pouquinho. Não dê brecha como fez Adão, como fez Eva. Quando o inimigo tentou Eva, disse para Eva: é verdade que o Senhor disse para você não comer dos frutos da árvore que está no jardim? Ela disse: não, de todas as árvores poderemos comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não podemos nem tocar. Deus não falou para não tocar. Aí ela deu vazão, deu brecha para o adversário, e o adversário então continuou tentando, continuou até que eles vieram a cair. Então, comece, entre na luta firme no propósito, sem vacilar, ainda que a fome te toque, mas confia que Deus vai cuidar de você e vai saciar a sua fome. Ore um pouquinho, clame um pouquinho, suplique mais, que Deus vai te garantir a sua vitória. Não faça nenhuma aventura. Ore ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Não se arrisque. Não, confia no Senhor, espera no Senhor, porque a Bíblia diz que Deus cuida daqueles que nele esperam. Então, continue crendo. Então, o êxodo do conflito, Jesus venceu porque ele permaneceu em Deus, ele permaneceu no Pai, ele teve então sucesso. Nas nossas pelejas também não é diferente. Se nós continuarmos confiantes, se nós continuarmos firmes no propósito, pode ter certeza que a nossa vitória é certa. Agora, como vencer? A palavra aqui nos diz, tudo que nós vimos aqui, que Jesus venceu pela palavra. Simplesmente pela palavra. Ele não usou nenhuma palavra de maldição contra o adversário, mas simplesmente ele usou a Bíblia, a qual eu te convido, meu irmão, nesses dias de quarentena, coma a Bíblia, leia a Bíblia, e eu convido a você, a todos que estão nos ouvindo, leia o livro de Provérbio, todo dia leia um capítulo de Provérbio, não só Provérbio, mas leia todos os dias a Bíblia e todos os dias leia um capítulo de Provérbios. São 31 capítulos, você pode ler o mês inteiro estudando o livro de Provérbios, para que você coloque na sua vida prática os ensinamentos da sabedoria que existe no livro de Provérbios. Se nós assim procedermos, pode ter certeza que a nossa vitória estará garantida no Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus venceu e nós vamos vencer também. Como? Jesus estava orando, Jesus estava jejuando e Jesus usou a palavra. Então, eu te convido também a você orar, jejuar, adorar a Deus e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Você será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação própria. Quando terminar a tentação, o adversário vai bater em retirada e você vai ficar cantando o hino da vitória. Você vai estar glorificando, bendizendo ao Senhor, e os anjos do Senhor estarão lhe servindo. Eu quero nesta hora, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui sintonizado através desses veículos de comunicação e que está ouvindo atentamente a palavra de Deus, eu quero que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas que nós passamos a praticar a palavra. Que nós guardemos esta palavra em nosso coração, porque só assim nós seremos bem-sucedidos. Essa tentação, esta prova que nós estamos enfrentando, é para nos amadurecer mais na fé, é para nós sairmos dela de cabeça erguida e o inimigo sabendo
de que maior é o que está conosco, de que nós estamos com aquele que venceu no deserto e que vencerá em qualquer lugar, porque se ele venceu no deserto quando não tinha muitos aliados, mas tinha o Pai, tinha os anjos ali para proteger, da mesma forma é com você também. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você tem os anjos de Deus acampados ao seu lado, você tem a Bíblia Sagrada para vencer os ataques do adversário por meio da palavra, e esta palavra é poderosa para que você use ela como armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra, esta espada é poderosa para apagar. Também usando o capacete da salvação, o escudo da fé, com ele você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu quero nesta hora estar orando por vocês, todos os nossos queridos irmãos. São muitas pessoas, irmão Márcio lá na cidade de Posse, a irmã Maria Nilda, o presbítero Amadeu, são muitos irmãos que estão aqui comunicando, que estão assistindo através do Facebook. Um abraço a todos vocês e eu os convido a estar orando. Meu irmão, minha irmã, vamos estar orando pela nossa nação. O Brasil precisa das nossas orações. Esses momentos que nós estamos parados, é como falou aqui o pastor Arthur, o nosso primeiro vice-presidente, também o nosso secretário nacional de missões, pastor Isaías da Silva Negrão. Ele diz: nós não estamos de férias, nós estamos em pleno campo de batalha. E esta peleja, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos perder esta peleja. O Brasil é do Senhor Jesus. Levante o que levantar. Tente da forma que quiser o maligno, mas esta nação, nós estamos de joelhos todos os dias orando. Convido você a estar orando. Já há alguns anos que eu estou orando todos os dias às 18 horas. Conclamo todos aqueles que estão nos ouvindo para estar orando também pela nossa nação, nosso campo. Estamos orando aqui 3 vezes ao dia pelo nosso país e convido você também a estar orando de manhã, meio-dia e às 18 horas, orando pela nossa nação, e com certeza nós vamos vencer esta peleja. Porque eu quero dizer aos nossos queridos irmãos, o maior vírus que nós estamos enfrentando não é esse coronavírus, não, é as hostes infernais, é a ação maligna que tenta destruir a nossa nação, mas pode ter certeza que o nosso Deus é poderoso para garantir a vitória do seu povo. Amém? Deus abençoe, vamos estar orando. Bendito Deus, Pai soberano, Deus poderoso, Deus eterno, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que me deste de ser um dos teus instrumentos para levar a sua palavra, Senhor, aos nossos internautas, levar a sua palavra a esta nação e ao mundo. Pai, obrigado pelo privilégio que me deste de ser o teu porta-voz aqui na terra. E eu te peço, meu Deus, pela nossa nação, eu te apresento, Senhor, este país. Te peço, Pai, que estende a tua mão, que venha, ó Pai, repreender todas as hostes infernais, Senhor, que tentam destruir a nossa nação, que tenta destruir as famílias, que tenta destruir a economia do Brasil, que tenta destruir, Senhor, a segurança do país. Eu te peço, meu Deus, abençoe esta nação, repreende, ó Deus, todo o poder infernal, todos os ataques malignos, Senhor. Eu te apresento, Senhor, o poder executivo, Senhor, tanto, ó Pai, municipal, estadual e federal. Te apresento também os legislativos, o judiciário, Pai. Toma a nação brasileira. Te apresento as forças armadas brasileiras. Te apresento, Senhor, as polícias brasileiras. Senhor, te apresento todos, Senhor, na área da educação, na área da saúde, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, as igrejas brasileiras, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, no controle. Que o Senhor venha neutralizar,
neutralizar toda a força demoníaca, toda a força satânica, Senhor, que impera, Senhor, na nação brasileira, que tenta, ó Deus, desfazer tudo que é bom, que não prevaleça, mas que faça prevalecer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que vem glorificar o Teu nome, ó Pai. É a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso clamor. Sara a nossa terra, sara a nossa nação, abençoe a Tua igreja, abençoe as famílias, ó Deus, é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos que nos ouvem nesta noite. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Até amanhã no mesmo horário, se o Senhor nos permitir.